Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos então para a nossa sétima videoaula, né, de produção da notícia. Lembrando que vocês têm aí, né, como prazo até essa terça, então, para enviar a avaliação 1, né, os textos da avaliação. Eu estou recebendo aí, na medida em que eu estou recebendo, eu estou dando ok. Claro que, né, eu deixo passar um tempo para acumular ali, aí eu vou dando ok para todo mundo, vou baixando aqui no computador, né, os textos de vocês. Então talvez alguém mandou aí nas últimas 24 horas e eu ainda não dei o ok, mas assim que eu for entrando, baixando os arquivos, eu vou dando ok para vocês. Então a gente inicia agora as videoaulas para vocês fazerem os resuminhos, então, para avaliação 2, né? E depois a gente tem a partir aí, no mês de junho, né, as produções de vocês de textos noticiosos. A gente vai seguir vendo as características, né, dessa parte mais teórica, para depois vocês terem concluído toda essa parte teórica, né, para vocês começarem a parte prática, né, a escreverem os textos. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar então um pouco mais sobre a questão da apuração, né, da produção mesmo da notícia, e um pouco também falar daí sobre a pauta, né, as pautas. Então, no livro da Ana Estela de Souza Pinto, né, tem toda uma parte que fala de produção, apuração, pesquisa, investigação, né. Depois eu posto aqui os slides, né, em que eu sistematizei, né, é um trecho mais longo do livro, né, então eu sistematizei aqui para vocês, né, e essa parte teórica então. Então a gente começa justamente falando, a gente tinha falado da entrevista, né? E a apuração, a produção da notícia, ela vai além da entrevista, claro, não é só a entrevista, né? Você tem uma pauta. E claro, muitas vezes vocês sabem que vai acontecer alguma coisa, né? Principalmente aquelas pautas pré-agendadas. Vocês podem ligar, vai ter um curso gratuito do Sebrae para, né, um público específico. Vocês podem ligar lá e pegar todas as informações e a partir disso escrever, né? Sem, né, de repente, sem ter mais outras consultas, né? Mas geralmente vocês vão precisar ir além, né? E aí, claro, aqui a gente está pensando na notícia, no texto noticioso, informativo, mas claro, tem aquelas matérias maiores, a reportagem a gente não vai focar porque muitos de vocês até estão fazendo a disciplina específica de reportagem. Mas depois no final eu vou postar um arquivo com três exemplos de notícias, um de cada veículo, né? Um mais local aqui do Diário Popular, um mais regional aqui da Gaúcha ZH e o outro nacional da Folha de São Paulo, para vocês darem uma olhada no estilo, né? Claro que o texto, por exemplo, da Folha é um texto bem maior, né? Mas para vocês observarem, né? Vocês veem a informação e se questionarem, como que o jornalista chegou nessa informação? Ele está citando a fonte, ele não está citando a fonte? Quem que ele ouviu, né? Onde que esse jornalista pegou os dados? Qual foi o levantamento que ele fez? O que ele precisou fazer, né, para escrever o texto que ele está escrevendo, e as características também, né, da linguagem jornalística noticiosa. Então eu vou postar e depois vai ficar como tema, então, vocês lerem esses três textos, né, e claro, o ideal é que vocês sempre leiam diferentes sites de notícias e vocês, né, vão observando esse estilo, né, e o que cada jornalista fez, né, para a produção. Por exemplo, no da Folha eu copiei, tá ali essas reportagens copiadas e coladas, né, no arquivo, mas eu não copiei o gráfico, né, tem todo um gráfico lá, eu botei o link, então, mas como quem não é assinante tem o limite, né, então de repente se vocês já estouraram o limite vocês não vão ter acesso a esse gráfico, mas só para vocês saberem que também tem a questão de fotos e de recursos gráficos, mas que não é o foco principal aqui. Então, além da entrevista, né, outros quatro, aliás, há quatro processos de apuração, sendo que um deles é a entrevista, né? Mas tem inicialmente a pesquisa, né? Vocês vão ter a pauta, depois a gente vai falar da pauta, e aí vocês vão pesquisar, né, sobre aquele assunto, do que se trata, enfim, né, aquela pesquisa mais inicial que geralmente hoje em dia é feita mesmo no Google, né, dependendo do assunto.
Uh, tem a observação também, que eu já comentei aqui, que sempre que possível o ideal é fazer a entrevista, a apuração pessoalmente, né? Claro, a gente considera hoje a questão da pandemia, né? Mas eu estou falando no geral, né? Sempre que possível. Aí a entrevista e a documentação, né? Muitas vezes é interessante vocês consultarem, né, os documentos e não ficarem só na fala da fonte, né? Às vezes tem documentos oficiais que retratam isso e às vezes a fonte pode jogar, né, conforme os interesses dela, né? Então é interessante vocês estarem acompanhando os sites de instituições oficiais, Diário Oficial da União, etc. Então também essa consulta a documentos é outra fonte, né, que vocês vão ter. É preciso também, como eu acabei de falar, checar e rechecar a informação, né? Então, pensando em pautas mais cotidianas é mais simples, né? Mas se é uma matéria mais... Às vezes é uma notícia, por exemplo, pegando na questão da pandemia, né? Que está todo dia, né? Todo dia em todos os noticiários, seja local, regional, nacional, né? Então tem que estar sempre checando, né, as informações, denúncias quando recebe, enfim, mesmo o levantamento simples, né, número de óbitos, internações, etc., tem que estar sempre checando e rechecando essas informações, e às vezes consultando mais de uma fonte. Pesquisa além da internet também, então às vezes vocês vão fazer levantamentos que vocês estão trabalhando num veículo, vocês vão ter lá o arquivo do material, né, do jornal, né, vocês podem pegar uma pauta que é tratada recorrentemente e tratarem, às vezes tem aquelas novelas, né, que a gente costuma dizer na redação, que é às vezes um problema que vai se arrastando e passa, às vezes troca governo e troca, e aquele problema segue, né? Então às vezes é feita a consulta para ver o que já foi falado sobre aquilo, né? Ou para relembrar, naquela época o prefeito, a prefeita falou isso, falou que ia estar pronto até o final do ano, a gente já está na metade do outro ano e ainda não está pronto, né? Então vocês vão lá para mostrar, olha aqui, ó, foi dito aqui há um ano atrás que a essa altura já estaria tudo resolvido. Então essa consulta a documentos, arquivos, livros, quando é o caso, fontes, revistas, biografias, né? Falar com repórteres mais experientes, isso é importante também. Enfim, repórteres que estão há mais tempo, que acompanharam já, né, etc. Às vezes o repórter mais experiente até fala, o fulano vai te falar isso, isso e isso, então tu não cai nessa, tu já te antena para perguntar tal e tal coisa, de tanto, às vezes, conhecer a pauta, né, o assunto. Na internet, né, podem perguntar para alguém que entenda do assunto sobre dicas de sites, né, dependendo. Eu já citei aqui que, por exemplo, já trabalhei na editoria de rural ou agricultura, enfim, e eu tive que meio que correr atrás, né? Então, com o tempo, né, eu fui me familiarizando na época mais com as instituições, né? Emater, uma instituição forte, as secretarias de agricultura da cidade, do estado, enfim, Ministério da Agricultura. Aí tu já vai sabendo também, às vezes, quem são os deputados que trabalham com essas pautas, quais são os vereadores, né, que são dessa área, que podem te ajudar, claro, sempre tendo em mente que um político geralmente tem algum interesse, né? Então, tendo essa ressalva, assim, mas também são fontes importantes, né, e que muitas vezes ajudam o jornalista nessa busca por pautas e por informações. Levantar o que já foi publicado sobre o assunto, como eu comentei antes. Inclusive, para não repetir, né, o Infox, às vezes é feita uma matéria, o sujeito chegou no jornal, fez uma matéria e quem está lá mais antigamente vai falar, saiu a mesma matéria que há um ano atrás, né? Eu digo assim, no meu tempo que eu trabalhava em redação, principalmente, era muito coisa de obra, né? Então a prefeitura falando aleatoriamente, né? Não é um caso específico de uma cidade, né? Mas prefeitura vai concluir obras, pretende concluir obras na rua tal até o final do mês. Aí passou 5 meses e não se falou mais no assunto. E daí, a rua tal, obra na rua tal vai ser inaugurada na próxima segunda. E ninguém lembra que a promessa era de 5 meses atrás, né? Feito uma coisa mais de festa, vamos inaugurar a obra. Então o jornalista tem que estar ligado e tem que ter essa visão crítica para não ir lá só, vamos cobrir a inauguração. Por que teve esse atraso, né?
o que aconteceu, né? Por que atrasou, por que era para ser 5 meses atrás e não ficou pronto. Então tem que estar sempre antenado, principalmente nesses discursos, né, de promessas, né, principalmente, que o que mais se tem, né, principalmente em relação a obras, etc., investimentos, é promessas, né. Descobrir pessoas que tentam do assunto, né, aquelas que a gente viu, os tipos de fontes, primárias e secundárias. Em caso de entrevista, pesquisar a vida e obra do entrevistado, né, como eu falei, às vezes vocês pegam alguém que não é da área que vocês tenham um conhecimento, e às vezes aquela pessoa é importante naquela área ou é famosa naquela área. Então é importante vocês pesquisarem, né? A gente já falou um pouco sobre isso. Já ir pensando, né, nas informações mais relevantes, a gente vai ver, a gente ainda não viu, né, o lead, e a pirâmide invertida, mas é importante vocês, enquanto vocês estão fazendo essa apuração, a entrevista, a pesquisa, análise de documentos, vocês já irem tendo na mente de vocês o que é mais importante e o que é mais novo, né, dentro da ideia de notícia. Às vezes é um assunto que todo mundo está sabendo daquele assunto, então falar aquela pauta, né, as pessoas vão dizer, eu já sei, então tem que o que é mais novo e que é importante, né, para atualizar essa informação, né, então tem que estar sempre, né, pensando no foco que vai ser dado, né, para o texto, e aí o título a gente vai ver ainda, né, mas o título é um ponto fundamental, né, para chamar essa atenção do leitor, para destacar o que é mais importante. Sempre separar as informações, tá? Para a entrevista, a gente já falou também, né, preparar as perguntas antes, mesmo que o rumo da conversa possa mudar, né, conversar com os colegas de redação, no caso de vocês, de aula mesmo, né, pedir opiniões, dicas, né, aquela coisa, quanto mais conversar, mais pessoas, né, mais, claro que pode ouvir muita coisa que não vai servir, mas às vezes de uma conversa surge focos e às vezes até outras pautas a partir de uma pauta específica, né. Relacionamento crítico com as fontes de informação, né? Para cada assunto, então, fazer uma pesquisa específica, se informar bem, né, antes de ir para uma entrevista. Pautas polêmicas, né? Sempre tem em mente que as fontes podem ter segundas intenções, né? Eu citei, acho que para vocês aqui, o filme do Frost Nixon, é um clássico, assim, da arte da entrevista, né? Esse filme mostra muito como que um comunicador, no caso, a diferença que faz o jornalista estar bem preparado, estar bem informado para ir para uma entrevista, né? Então, uma sequência de entrevistas e vai mostrando como o entrevistador ele não estava preparado no início e como ele foi enrolado pelo Richard Nixon, né, que é o ex-presidente dos Estados Unidos, que foi o único que, na verdade, ele renunciou antes que sofresse um impeachment, né, mas o único impeachmentado, né, da história dos Estados Unidos. Então, como que ele conseguiu enrolar com uma facilidade incrível, né, as primeiras entrevistas, e como que na medida em que o entrevistador foi lá pesquisar, buscar documentos, conversar com um monte de gente, mudou, né, mudou a cara da entrevista, fazendo com que no final o Nixon assumisse coisas que até então ele nunca tinha assumido, né. Checar as informações passadas, né? Por exemplo, um ex-deputado diz que apresentou 500 projetos, né? Checar nos arquivos, tem os arquivos da Câmara, tem o site. Então, checar lá, não ficar só na palavra do deputado, do vereador, do prefeito, do ministro, do secretário, do empresário, enfim. Checar, né? Onde estão esses registros oficiais, né? E ter com o tempo, né, principalmente quando vocês vão trabalhar numa editoria específica e vocês vão se tornando os repórteres da editoria X, apesar que sempre podem estar mudando, né, mas ter o seu próprio banco de dados. Às vezes o próprio veículo já tem, né, mas é interessante vocês terem também pessoalmente, né, para vocês. E agenda, né, pode ser agenda no celular, pode ser agenda, eu uso até hoje a minha agenda impressa, de papel, né, que eu anoto. Contatos, etc. Mas agenda, né? Contatos, quanto mais contatos tiver, para o jornalista cada contato pode ser útil, né? Às vezes quando vocês menos imaginam, assim. Eu lembro que em cidade menor, né, do interior, às vezes o sujeito é o diretor do time de futebol, mas ele também é empresário. Então eu lembro que acontecia muito quando eu fazia esportes, eu tinha contato direto com fulano, que era
diretor do time, auxiliar, sei lá, técnico, alguma coisa assim. E às vezes vinha um repórter de outra editoria, tu tem o Contu que fala direto com fulano, ele vai ser presidente aí da entidade X, do comércio, né? Então daí, às vezes eu mesmo falava de outra editoria porque eu tinha esse contato com a fonte, né? Então, é importante ter uma boa agenda, né? Uma boa rede de contatos. Bons jornalistas têm, então, uma ampla lista de contatos e ninguém, como eu falei, ninguém é descartado, né? Sempre bom ter aquele contato que pode servir no futuro, às vezes quando vocês menos imaginam, né? O banco de dados, então, agenda com números de telefones, e-mail, WhatsApp e tudo, né? É interessante vocês terem um portfólio também com as matérias que vocês escreveram. Desde agora vocês já podem organizar esse material também, né? A lista de fontes por assunto, por editoria. Enfim, programa até isso aí a Estela coloca, é de cada um, né? Não precisa ter uma planilha lá formatada. É importante que vocês se achem, né? Nessa formação de banco de dados. Checar sempre a grafia dos nomes e sobrenomes, essa é uma tecla que vai ser batida eternamente, até vocês depois de estarem formados, pelos editores de vocês, por todo mundo. Por exemplo, um nome comum, famoso, mas que as pessoas geralmente escrevem errado, é do Gabriel Garcia Marques, né? Ele tem um acento no Garcia e é Marques com Z, né? Então, geralmente o pessoal escreve Gabriel Garcia sem acento e Marques às vezes com S, né? Então, quando é um nome famoso é fácil de checar na internet, mas se é uma fonte que vocês estão entrevistando que não é tão famosa, é importante pedir para soletrar o nome, conferir o cargo da pessoa bem certinho, né? Então, às vezes, coordenador ou secretário de tal coisa. Às vezes é uma palavrinha que pode arranjar uma confusão para vocês lá na frente, né? Então, também vocês podem usar a internet para achar contatos, e-mail, redes sociais, telefone, etc. Endereços, especialistas, informações oficiais, né? Dados e estatísticas em sites oficiais. Então, às vezes, as próprias entidades colocam lá, né, uma estatística, né? Na pandemia, por exemplo. Então, vocês podem checar, né? Querem saber o número de óbitos em Pelotas, vocês vão checar lá na fonte oficial, né? Saber como os outros veículos, acompanhar os outros veículos quando vocês trabalharem, né, num veículo X, acompanhar não só o veículo daquela plataforma, mas todos. Eu, quando trabalhava em jornal impresso, ouvia rádio, assistia televisão. Depois, quando tinha internet, no início não tinha. Existia, mas não tinha ainda na redação e nem eu tinha em casa. Mas depois, claro, também você checava. Acontece muito, né? Trabalho na Rádio X da cidade X, que não é um grande veículo, checa o que o concorrente, o que a rádio concorrente da mesma cidade está tratando, como que está tratando o tema, os assuntos, quais são as pautas, etc. Que às vezes acontece muito, uma pauta passou em branco, o outro veículo cobriu, mas aí o jornalista vai procurar um outro enfoque, né, para não ficar para trás, né? Vamos tratar dessa pauta que a Rádio Y tratou, mas a gente vai tratar sobre um olhar diferente, vamos pensar o que tem de novo, sempre essa pergunta, né? O que tem de novo? Já saiu lá, a gente perdeu essa, tomamos bola nas costas. Mas então vamos buscar o que a gente pode puxar de mais novo dessa pauta, que já não é mais tão nova, mas que é importante, né? Quando é uma pauta, às vezes, importante, que acabou passando. Não que necessariamente tenha, né? Eu estou falando de algo que seja importante mesmo, não que, vamos tratar só porque eles também trataram. Muitas vezes acontece isso. Aí já vai para uma crítica teórica, né, do Pierre Bourdieu, né, na crítica que ele fala dos jornalistas cuidarem e quererem publicar porque o outro publicou, né? Mas aí já é uma discussão mais teórica ali para teorias do jornalismo. Outras dicas, né? Sempre se apresente para a fonte. Então, quando vocês contatarem uma fonte, né? Meu nome é fulano, sou estudante de jornalismo, fazendo uma matéria para disciplina, tarará. De repente, se há uma possibilidade de publicação num veículo, num blog, num site, né? Se apresentar, né? Não ter vergonha de pedir o contato de alguém que vocês precisam entrevistar, né? Às vezes é aquela coisa, alguém próximo, às vezes eu sei que meu primo tem um amigo que trabalha lá no lugar onde eu preciso conversar com a pessoa, né? E buscar esses contatos.
né, para fazer essas entrevistas, usar todo tipo de informação também que conseguir. Como o Ricardo Noblat coloca na arte de fazer um jornal diário, é melhor vocês terem sempre informações a mais, né, que vocês não vão usar de repente 10% do que vocês apuraram, 90%, né, vai ficar para conhecimento de vocês, ou para banco de dados, ou para usar lá no futuro, né, do que faltar, né, do que vocês irem escrever e começar a ver, mas eu não sei aonde que foi isso, eu não sei quando, não sei, né, as perguntinhas do lead, e aí vocês vão ter que estar correndo atrás enquanto estão escrevendo. Então o ideal é estar sempre sentar para escrever já com todas as informações apuradas. E claro, sempre pode surgir uma dúvida, mas o ideal é que vocês sempre tenham informações a mais. Nunca copiar e colar da internet, né? Além de plágio, quer dizer, vocês podem tomar um processo por isso, mas a informação também pode estar errada, né? Então, nunca, né, copiar e colar, muito principalmente em sites de prefeitura, de instituições assim, né? Como eu já falei, vocês podem citar como fonte, conforme a prefeitura, está lá no site, é uma informação oficial da prefeitura, conforme a prefeitura acontecer, né, um cronograma, cronograma de vacinação, conforme a entidade X vão ser vacinados, tarará, tarará, tá lá no site oficial, então dá para citar a instituição como fonte, mas não copiar e colar o texto tal qual, né, como se o texto fosse de vocês. Então, observação, sempre que possível façam as entrevistas pessoalmente, recolher mais detalhes, né? Sempre voltar para a redação com informações a mais, né? Isso eu já falei. Então, essas questões de entrevista até a gente já viu, então vamos passar aqui para o próximo, né? Para dar tempo. Da pauta e pré-pauta, né? A pré-pauta é aquela ideia inicial que vocês têm, né? Aquele insight, né? Quando alguém fala assim, tem um terreno baldio lá perto, não sei da onde, de um bairro residencial que, né, aconteceu comigo isso, né, ligarem, tem aqui um terreno baldio aqui do lado, tá vindo cobra aqui em casa, né, a prefeitura não faz nada, não sei de quem que é esse terreno, e tem cobra, aranha, e eu tenho criança e blá blá blá. E quando vocês não forem lá, não checarem, não confirmarem, né, é uma pré-pauta. Daqui a pouco vocês chegam lá e não é bem assim como